Então, boa noite, vamos lá. Estamos aí com mais um dia da jornada Lab Marketing. Queria começar agradecendo o Marcos, né, que foi aluno aí de alguma turma do MBA, eu vou deixar para ele, se ele quiser falar qual turma depois. É, mas ele foi aluno aqui há algum tempo e é muito legal ter ele de volta e trazendo a experiência dele acumulada, né? E a jornada continua, né? A gente está no penúltimo dia aí dessa semana super animada de webinários que a gente organizou e amanhã a gente fecha com inovação responsável, né? A professora Cavita da FEA USP vai estar coordenando aqui junto com o Breno e com a Mariana, né? Para falar aí de como as empresas têm tentado fazer inovação responsável. Então, a gente está no contexto aí do Lab Marketing, que ele faz parte da FIA, né? Eita, tá difícil aqui o meu... Pular aqui. Não. Então, eu estou aqui sem meus slides, vamos sem slide mesmo, né? Então, só terminar essa introdução dizendo que, né, a gente está com o laboratório aí de marketing desde do ano passado, a gente fez uma reformulação da imagem, de todo a parte visual do núcleo, né, com um logo novo. Então, o Marcos Machado e a empresa dele, que é um parceiro nosso aí no MBA Marketing Branding, ajudou aí na construção desse novo visual, né? Então, desde do ano passado, a gente tem trabalhado aí com esse novo visual e com uma série de atividades, né, que faz parte aí do contexto da FIA e da FED, fazer atividades de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a gente tem trabalhado nessas três vertentes, e uma delas que a gente tem valorizado bastante nesse momento da pandemia é a transmissão de conhecimento pelos webinários que a gente tem organizado desde o ano passado, né, quando a gente foi para a quarentena, que a gente viu que seria uma boa possibilidade a gente usar a tecnologia para estar em contato com o nosso público, passando informação e tentando ajudar as pessoas a fazerem sentido daquilo que a gente estava vivendo, né? Então, a gente vai continuar com essa iniciativa, com os webinários ao longo de todo o ano, porque a gente entende que é uma forma da gente cumprir até com o objetivo da fundação e da universidade, que é levar informação para as empresas, conhecimento, para facilitar com que elas atinjam aí seus objetivos, né? E que com isso o país tenha um crescimento econômico de qualidade, com empresas responsáveis e assim por diante. Então, era só uma breve apresentação para falar aqui do nosso trabalho e já passo a palavra para o Marcos, para ele abrir aí, fazer a apresentação dele e depois passamos para perguntas e respostas. Obrigado, professor Andrés. Um enorme prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente se encontrou, a gente não se conhecia, né, professor? Apesar de ter bastante pontos de intersecção na nossa vida. Eu não só fui aluno na graduação de Ciências Econômicas na FEA, mas também fiz o MBA Marketing da FIA, turma 2. Não sei que turma que está agora, mas pelas 43. minhas contas... Pois é, foram 41 turmas depois. Muito legal e tenho memórias muito boas daquela época, inclusive mantemos contatos próximos com as pessoas que eram meus colegas, o que foi certamente um ponto fortíssimo do curso. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é bastante contemporâneo e ele sofreu uma aceleração, tanto na importância quanto na sua execução, que é a participação das marcas nas discussões sociais, nas discussões de opinião pública. E a gente chamou essa apresentação, eu vou tentar dividir aqui, vamos ver se eu não enfrento nenhum percalço. Por favor, gente, me avisa se vocês estão conseguindo enxergar a minha tela. Perfeito, estamos vendo sim. Beleza, e a gente chamou ela de o fim das marcas covardes. Eu vou tentar justificar e fazer um case para provar que esse é realmente um momento em que as marcas que não se posicionam ou que apresentam muito receio de atacar alguns problemas ou de se posicionar, elas vão enfrentar problemas cada vez mais graves. Só falar... Aí. Mudou o slide, professor, para vocês? Vocês estão conseguindo ver a mudança também, né? Mudou sim. Eu vou dar uma introdução. A Ipsos, para quem não conhece, é uma empresa de origem francesa de pesquisa de mercado. Ela está em 90 países
e essa capilaridade e esse alcance, ela trabalha em todos os setores da economia, com as maiores empresas do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 400 clientes por ano, e praticamente todas as empresas de bem de consumo, serviços financeiros, automotivo, varejo, trabalham com a gente regularmente. Essa capilaridade, esse alcance, ele dá para a gente uma massa de informação muito grande. A gente, desde que começou a pandemia, na primeira semana de março, a gente começou com um tracking em 28 países, incluindo o Brasil, sobre as sensações, os sentimentos da população, as rotinas, as ansiedades, as expectativas, e como isso afetava seu comportamento e, portanto, padrões de consumo e padrões de anseio. Eu vou dividir com vocês um pouquinho de como a Ipsos está percebendo este momento que nós estamos vivendo. Isso a gente chamou de um mundo hoje. Depois eu vou rapidamente entrar qual deve ser o papel das marcas dado este mundo, esse novo momento do mundo, e depois eu vou compartilhar alguns cases que a gente acha que são interessantes sobre marcas se posicionando bem e mal nesse contexto. Antes de mais nada, eu acho que é interessante notar que as preocupações, a pandemia, ela obviamente botou de ponta cabeça todo o nosso referencial de contexto, e ela gera preocupações de curto prazo muito maiores do que antes. Quer dizer, essa inversão aqui, se a gente olhar na barrinha do Brasil, ali na terceira barra marcada, 63% das pessoas, ou seja, praticamente 2/3, e quase todo, a não ser que eu comente, as amostras que a gente vai comentar aqui refletem a população conectada brasileira, quer dizer, a população brasileira que tem acesso à internet, portanto, estamos falando aí praticamente de 75% da população brasileira. Acontece uma inversão de que a preocupação que antes era de médio e longo prazo, ela passa a ser de muito mais curto prazo. Se vocês olharem bem, no Brasil isso é o maior índice de preocupação de curto prazo em todo o mundo. É uma preocupação muito premente, né? O amanhã eu não sei como é que vai ser. Além disso, quando a gente pergunta expectativas do futuro, a vida no meu país vai voltar ao normal? Não vai. Quer dizer, 52% das pessoas desses 28 países dizem que não vai. No Brasil, esse número é praticamente idêntico. E o mundo vai mudar para melhor por causa da crise da Covid, que também era uma ansiedade ou uma expectativa que existia no começo da Covid, que as preocupações sociais iriam ganhar mais relevância. Hoje, apenas 30% dessa população desses 28 países acredita que isso vai acontecer. No Brasil, esse número é ainda menor. Ou seja, minha preocupação é muito de curto prazo, não vai passar rápido e não vai mudar para melhor. Este é o cenário. Além disso, a gente trouxe esse aqui é um output de um projeto que a gente faz que acompanha os valores da sociedade há 3 décadas, e um dos valores mais interessantes de a gente acompanhar, porque variam muito de país para país, é o medo do futuro, que é um valor bastante importante, e ele discrimina muito os países. E se a gente olhar a incerteza sobre o futuro, na América Latina, ela acaba sendo muito mais relevante, muito mais forte do que o resto do mundo. Se vocês olharem, o Brasil está entre os 6 ou 7 países lá com maior incerteza. Mais uma vez, a gente está aí colocando uma pitada de preocupação. Além disso, a gente está notando uma desagregação social muito importante e que tem se refletido demais no comportamento e ansiedade das pessoas. Hoje, no mundo, somente 1 em cada 4 pessoas pensa que a maioria das pessoas, quer dizer, as próprias pessoas, é confiável. 1 em cada 4 acha que a maioria das pessoas é confiável. Esse número do Brasil, como vocês podem imaginar, é inclusive menor. E 3 em cada 4 pessoas do mundo acreditam que seu país é dividido. No Brasil, esse número chega a 77%, um pouco maior que 3 a cada 4, inclusive. Então, o cenário que a gente está pintando aqui em termos de comportamento é um cenário bastante preocupante, um cenário em que as pessoas estão muito inseguras. E no Brasil, eu queria acrescentar mais algumas informações, inclusive uma que a gente soltou ontem. No Brasil, 52% das pessoas dizem que se sentem solitárias com muita frequência, é o maior índice entre os 28 países que a gente pesquisa. 14% das pessoas dizem que têm sintomas de ansiedade, é o maior índice entre os 28 países, e há uma sinalização de preocupação com sintomas de depressão entre 10% e 11% também no Brasil, é um dos 3 maiores de todos os países estudados. Quer dizer, eu estou pintando esse cenário para dizer que é um momento de muita fragilidade e muita falta de certeza das pessoas, em que elas se sentem incrivelmente vulneráveis. Além disso, a confiança nas instituições, que deveria ser um alicerce para elas, também vem piorando. Quer dizer, como a sua confiança em cada um desses setores aqui que estão à esquerda mudou desde que começou a Covid, se vocês olharem, governo, 45% piorou, e esse número, inclusive, ele vem a piorar de novo. Meios de comunicação, 34% acha que a confiança piorou. Aí, onde ela melhorou, algumas indústrias, saúde, supermercado, alimentos e bebidas, quer dizer, há aí algumas indústrias, alguns setores que saíram, que a confiança das pessoas, de maneira geral, cresceu. Há uma substituição, vácuo
deixado pelas autoridades constituídas, em particular o governo, e que é, em parte, substituído pelas empresas privadas. E, com isso, vem a expectativa de ação. 77% das pessoas entrevistadas esperam que as empresas de hoje contribuam muito mais para a sociedade. 77% é um número avassalador, enquanto 78% esperam que as empresas de hoje investam mais em causas, mais do que investir no passado. Mais uma vez, é a expectativa de que esses agentes sociais tão importantes, que são as empresas e as marcas, elas tenham um papel social. Com isso, os comunicadores corporativos, quer dizer, as pessoas que estão fazendo as políticas corporativas nas marcas das empresas, acham que eles estão com um ambiente muito favorável e que estão fazendo um bom trabalho. 75%, ou seja, 3 a cada 4, acreditam que suas respectivas empresas estão assumindo a liderança no enfrentamento da Covid. As empresas estão se vendo com uma missão também social. Entretanto, isso não é totalmente reconhecido ainda pelas pessoas. Elas começaram a ter certamente um vácuo deixado pelo governo, começaram a depositar mais confiança e mais esperança nas empresas, mas ainda assim, quem está fazendo um bom trabalho para ajudar a recuperação do Brasil, 36% acha que é o governo, 30% as empresas. Mais uma vez, esses são os dois índices mais baixos entre os 28 países pesquisados. Quer dizer, o brasileiro não está vendo que essas instituições estão fazendo o trabalho delas. Não está enxergando isso. Então, já há um gap importante aqui entre percepção das empresas e das pessoas de maneira geral. E qual o objetivo das marcas nesse contexto? Eu trouxe aqui algumas coisas internacionais, depois eu vou entrar nos cases mais brasileiros, mas certamente já há uma percepção de que há um papel a ser colocado, né? Como a gente descreveu na primeira parte, há um vácuo deixado e uma expectativa de que as empresas entrem muito mais em discussões sociais. E isso gera muita confusão, como as empresas devem entrar, né? Aqui tem um quadrinho, uma brincadeira de um balconista perguntando: que sabor que você quer? Você quer o que cuida do meio ambiente? Você quer o que se pronuncia sobre justiça social? Ou você quer o que promova gregarismo? Quer dizer, há uma confusão de como entrar, não é uma coisa natural. E aí vem o tal do propósito. E esse eu acho que é uma coisa que a gente tem que... eu sei que vocês falaram sobre isso num papo recente, mas eu vou só citar a importância dele, porque é o que as pessoas esperam, que as empresas e as marcas aumentem a sua atividade. Mas esse aumento de participação, de vocalização, ele não pode acontecer jogado como é o exemplo do Cartoon. 69% das pessoas quer ouvir mais sobre o que as marcas têm para oferecer, ou seja, há a intenção, há a abertura do diálogo. 67% quer saber mais sobre as marcas e produtos e como eles podem ajudar. E 50% se declara cansado sobre marcas que simplesmente demonstram apoio e não fazem, e não agem, e não se aproximam da sua população. Além disso, como o tom deve ser o tom desse diálogo, também é outra novidade muito recente nessa comunicação corporativa e comunicação mercadológica. O tom tem que mudar, não é mais aquele tom reverencial e unidirecional. As pessoas esperam que o tom seja... 24% das pessoas esperam que o tom seja muito menos solene e muito mais leve, quer dizer, uma coisa mais humanizada. A gente já tem falado isso já, eu diria, pelo menos há uma década e meia, mas agora isso não é mais uma opção. A marca não pode mais ter aquela posição de distanciamento, ela tem que conversar de igual para igual. Além disso, o consumo, ele evidentemente ele é uma posição, né? Você hoje mais do que nunca, 63% das pessoas concordam com isso. As marcas que você compra refletem os seus valores. E elas confiam, e as pessoas confiam, se pelo menos 50% da amostra confiam nas empresas para melhorar as condições econômicas. Quer dizer, a gente está vendo uma sinalização muito clara de que é necessário entrar, e aqui, não coincidentemente, as marcas que têm um propósito claro crescem 2 vezes mais rápido do que as marcas que não têm um propósito claro. Com isso, o que a gente consegue observar é que começa a haver uma confusão entre o papel de consumidor e o papel de cidadão. Mais uma vez, isso é novo. Antes você tinha muita clareza, o shopper, o comprador, o consumidor, o influenciador. Hoje o que você tem é a decisão de consumo muito similar ao que é uma decisão, por exemplo, de um investidor financeiro. Eu não invisto em ações que poluam o meio ambiente, por exemplo. Quer dizer, outro termo que se usa disso é o consumidor investidor. Quer dizer, você pesar todos os fatores que são importantes para você antes de tomar a sua decisão de consumo. E aqui o exemplo que a gente dá é que a maioria das marcas foca no comprador, quer dizer, o momento que você está comprando ou o momento que você está consumindo alguma coisa. Algumas marcas já partem para o consumidor de maneira geral. Quer dizer, eu vou estar interessado nesse consumidor em todos os momentos dele. E as marcas que a gente vê que estão sendo aquelas que estão saindo na frente e que estão crescendo mais rápido, são aquelas que também olham o mundo de maneira geral.
eles transcendem o consumo e a compra das suas marcas, quer dizer, esse relacionamento mais superficial, mais transacional, e passam a se preocupar com as pessoas. Inclusive, a gente participa com quase todas as grandes empresas que a gente trabalha, a gente tinha um trabalho muito grande de fazer elas serem mais client ou consumer-centric. Hoje não se usa nem esse termo mais, a gente fala em people-centric. Não adianta mais você se preocupar só com as relações mais transacionais, né? É a preocupação com a sociedade. Eu vou dar uma adiantada aqui para a gente não perder muito tempo, mas para entender onde é oportuno as marcas entrarem e é relevante, é fundamental você ver qual é o propósito delas. Quer dizer, o propósito passa a ser o grande guia para que manifestações, que ativações que eu vou entrar. Aqui a gente tem alguns exemplos de ótimos propósitos, eu gosto muito particularmente desse de Airbnb que eu vou citar. O propósito deles é criar um mundo onde qualquer pessoa possa pertencer a qualquer lugar. Quer dizer, ele fala do produto dele, mas ele cria um intercâmbio internacional muito interessante como posicionamento, que dá, evidentemente, uma série de possíveis ativações. Enquanto se você tem um propósito mal formulado, mal feito, e eu cito o do Facebook, que ele é pouco crível hoje em dia, né? Dê às pessoas o poder de construir uma comunidade e se aproximar do mundo, que é pouco crível, dado o que o Facebook tem gerado de problema e de conflitos, de separações, ou incompreensível, como é o caso da Verizon, essa grande empresa de telecomunicação, cujo propósito é humanabilidade, que é absolutamente vago e não diz nada. Então, quando o propósito ele é mal construído nesse caso, e de novo, eu sei que vocês falaram sobre isso ontem, ele acaba limitando a participação e, portanto, limitando o potencial total de participação da marca. É fundamental, sim, as marcas olharem para todo o contexto da vida das pessoas. Isso inclui o meio ambiente, isso inclui política, isso inclui econômico. Não dá para você não perceber que isso afeta o comportamento e a opinião das pessoas. E, portanto, as marcas deveriam se importar com isso, sim. Então, não só a necessidade, como os fatores de mercado é o que tem que direcionar o posicionamento e a ativação das marcas. Eu trouxe alguns exemplos aqui, a gente vai falar um pouquinho disso, mas eu acho que quando eu falei daquela junção entre cidadão e consumidor, tem um fator que acelera muito isso, que é a questão geracional. As gerações mais recentes, elas têm um peso muito forte para posicionamento, para a marca como reflexo de opiniões. E a gente tem visto, evidentemente, essa geração ser muito mais ouvida, porque ela tem muito mais acesso e muito mais facilidade de meios de comunicação sociais, por exemplo, digitais, por exemplo, em que as manifestações delas são facilmente percebidas e facilmente acessadas. Então, eu acho que o fator que acelera tudo isso, além do momento da pandemia, como a gente comentou no começo, é um fator geracional. E isso, evidentemente, forçou, em um período muito curto do ano de 2020 e começo agora de 2021, uma porção de manifestações e as marcas atabalhoadamente entrando nisso, porque viram que tinham que se posicionar. A gente viu muita ação contra a Covid, evidentemente, viu muita ação sobre o orgulho gay, viu muita ação sobre o racismo, por tudo que aconteceu, contra o ódio, quando o movimento Stop Hate for Profit, eu poderia citar outros aqui, outras coisas importantes que aconteceram, mas foi muito concentrado, com muitos temas, em pouco tempo e num período em que as pessoas estavam incrivelmente conectadas. Isso foi uma mistura explosiva para a gente ver que o posicionamento das marcas tem que ser cada vez mais corajoso, elas não têm mais a opção de não se posicionar. E essas são as marcas que estão saindo maiores do que entraram no processo de pandemia, por exemplo. São as marcas que, de fato, se apresentaram corajosamente. Quando a gente analisa os drivers de comportamento, e aqui a gente tem aquela mandala famosa dos principais drivers de comportamento aqui, houve uma mudança no driver de comportamento, né? As novas variáveis entraram, e passa a ser fundamental para as marcas entenderem qual é o seu novo papel, que é justamente a ampliação do propósito. O propósito se mantém, evidentemente, senão ele não é um propósito, mas ele tem outros alcances, outras nuances. Aqui um caso clássico é o caso da Natura, que tinha como um posicionamento, um propósito muito claro, né, do bem-estar bem, em especial de proteção e segurança para as mulheres, e durante a Covid ela se posicionou sobre vários temas muito fortes, como o aumento de violência doméstica, por exemplo, que foi um problema social em muitos países do mundo. Um outro caso já menos feliz é o caso da Pepsi, eu estou trazendo casos mais antigos agora, de 2017, que, caso vocês não se lembrem, mas foi um período pródigo em manifestações de rua, manifestações públicas, e a Pepsi lançou um filme ingênuo, né, um filme muito leve, em que uma manifestação, em que a ação policial de repressão à manifestação era interrompida quando essa modelo, que inclusive participa do show dos Kardashians, um reality show
bastante popular, ela dá uma Pepsi para o guarda. Isso foi abominado, quer dizer, um tema sério de reivindicação dos jovens e uma coisa ingênua, ridicularizante, quer dizer, que basicamente tirava a importância das manifestações, e então era só se levar uma Pepsi que não seria preso, como disse aqui um cara da rede social. Um outro caso bastante interessante, bastante visível, é o da Barbie. A Mattel vinha sendo seguidamente apedrejada porque a Barbie colocava ideais, padrões de beleza inalcançáveis e que podia gerar e disse que gerou-se gerações de meninas frustradas porque jamais teriam as proporções irreais de uma boneca Barbie. E a Barbie, em 2016, resolveu abraçar esse desafio que todo mundo colocou para ela, lançou refez toda a sua coleção. Não existe, tem a Barbie original, mas existem hoje diversas Barbies com biotipos completamente diferentes. Tem as Barbies com a Inspire Women, quer dizer, que você traz grandes figuras, grandes personalidades femininas da história e materializa isso. E eu acho que a gente vê isso como um dos casos mais fascinantes, porque era um ícone, né, do consumo, e que a empresa teve coragem de parar, de declarar ao mundo que precisava mudar, porque realmente estava indo mal, e com isso ela conseguiu gerar mais adesão e não menos. Né? O benefício racional e emocional que ela conseguiu gerar nos seus consumidores acabou sendo incrivelmente positivo por causa disso. Eu acho que é um exemplo bastante feliz. Aqui tem dois casos meio óbvios, mas interessantes, que eles demoraram 130 anos para acontecer uma mudança. Eu vou começar aqui a falar da Aunt Jemima, que é uma marca da Quaker, e que representa um estereótipo de mulher negra bastante negativo, né? E que a marca demorou 130 anos para mudar. E ela mudou justamente no meio do ano passado, percebeu, eu não tenho mais opção. E um caso curioso é que ela mudou a marca, ela anunciou a mudança de uma marca super tradicional, líder na sua categoria, e não tinha sequer uma nova marca para repor, para substituir. Então, eles tiraram a marca em junho e esperaram até setembro, quando, de fato, eles desenvolveram uma nova marca. Quer dizer, a necessidade de mudança foi tão grande, não foi iniciativa deles, claro, né, porque foi uma urgência, a temperatura começou a aumentar, eu não posso mais manter uma marca dessa no mercado, portanto, eu vou tiraram em junho e voltaram em setembro, quando aí sim estudaram. Um movimento claramente reativo, antes tarde do que nunca. Né? E Uncle Ben's, que também é uma marca enorme, muito conhecida, multinacional, da Mars, da multinacional de alimentos Mars, que também mudou e agora se chama Ben's Original, se eu não estou enganado. Quer dizer, mudanças, todas elas aconteceram no segundo semestre do ano passado, muito recente e de uma obviedade que já deveria ter acontecido, né? Passou da hora. Enquanto a gente vê que outras iniciativas, esse é o caso da Always, da Procter & Gamble, uma marca de absorvente feminino, que tem uma plataforma de empoderamento feminino para crianças, para meninas, para garotas, já há quase uma década, um case bastante rico de construção de empoderamento, de exemplo, de orientação, de apoio psicológico, uma plataforma bastante interessante, muito forte nos Estados Unidos. Um outro caso interessante é a junção de várias empresas concorrentes, e que a gente não veria isso de maneira... aliás, eu não lembro, só foram muito poucas iniciativas que aconteceram antes da pandemia, que são aqui, no caso, os concorrentes do serviço financeiro, o setor bancário, Bradesco e Itaú Santander, os três maiores privados, que se juntam para desenvolver, criam um conselho, apresentam um plano para o governo e tem uma plataforma de investimento muito coerente na Amazônia, que também é uma iniciativa muito interessante. A gente vê setor se juntando como um todo e falando, nós vamos fazer alguma coisa e vamos substituir a inoperância das autoridades constituídas que não conseguem progredir com relação a isso. Outros casos que ganharam muita visibilidade são os casos de employment brand. Uma coisa é você falar, você troca a marca, você fala que você vai ajudar isso, quando você, no seu próprio quintal, né, as empresas, dentro da sua própria estrutura, não conseguem representar ou materializar aquele propósito ou ações que eles estão anunciando. Então, para você evitar que qualquer ação que você faça de posicionamento seja vista como meramente mercadológica, você precisa se cuidar. Então, você não pode falar de sustentabilidade se você não recicla lixo, por exemplo, internamente, para usar um exemplo mais basal. Mas, no caso aqui, a questão da diversidade que foi catapultada desde a morte de George Floyd e do movimento Black Lives Matter, e a gente viu muitas empresas aprendendo a mudar internamente, como é o caso, por exemplo, do programa de trainee da Magalu, que era só para jovens negros.
A mesma coisa com a Bayer. E deu muita confusão, e deu muitas opiniões, inclusive questionou-se legalmente se eles poderiam fazer alguma coisa a isso não caracteriza discriminação, e obviamente isso foi para frente e acabou sendo uma injeção na própria estrutura, né? Na própria estrutura da empresa, de você promover a diversidade, com enormes discussões, como eu falei, polêmicas e muito posicionamento contrário mesmo. A gente vai falar um pouquinho dessa entidade, os haters, que é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Um outro caso interessante foi da entrevista de uma das fundadoras do Nubank, que usou uma expressão infeliz, né? Falou: a gente tem problema de trazer candidatos negros em posições mais altas e a gente não quer nivelar por baixo. Obviamente, o que ela quis dizer não era que trazer negros é nivelar por baixo, era que há uma desproporcional disparidade entre acesso à educação e preparo dos candidatos negros. Era isso que ela quis dizer e, evidentemente, falou de uma maneira muito errada. E aqui eu acho que é um caso interessante, porque o Nubank era um queridinho, como diz a própria matéria que eu trouxe, que questionava o status quo e visto como um símbolo da contemporaneidade do futuro nos serviços financeiros, e que foi trucidado impiedosamente. E o que o Nubank fez foi simplesmente olhar para todo mundo e falar: nós erramos. E iniciaram com um processo de reformulação estrutural muito interessante, muito. Hoje eles têm uma diretoria bastante forte, bastante atuante de diversidade mesmo, que é, evidentemente, o que as pessoas têm que fazer. Vai ter erro nesse processo, vai ter erro. O que é importante é você reconhecer, levantar, olhar no olho, que é aquela questão da humanização que a gente se referiu nos slides anteriores. Tem também um outro grande filão aí de se posicionar, que, na verdade, é um filão quase interesseiro, que são os novos produtos. O fenômeno, por exemplo, de produtos capilares, produtos para cabelo, para mulheres negras, por exemplo, para mulheres e homens negros, por exemplo, é muito recente no Brasil, não tem uma década. E foi um filão que as multinacionais não conseguiram perceber. Quem percebeu foram empresas pequenas, locais, muitas vezes fundadas, por exemplo, por um empreendedor negro. E aqui eu trago a empresa da Rihanna, uma marca de cosmético, que percebeu que não existia produtos para pele, para maquiagem, para pele negra. Não existia nada próprio, isso também é muito recente. Então, a gente está vendo uma coisa até invisível para o mercado, né? Esse é o grau de invisibilidade que isso significava. Não existia uma linha como essa, por exemplo. O caso do BBB, que eu acho que é um caso incrivelmente emblemático, talvez o mais atual, e eu fiz questão de atualizar a apresentação com esse slide também, em que, para quem não acompanha BBB, imagino que são muitos, mas em que o Lucas, um garoto, um participante do BBB, que de fato teve alguns comportamentos inapropriados lá, mas foi maltratado, sofreu assédio moral escandaloso, principalmente da artista Carol Conká. Depois acabou se revelando homossexual publicamente, quer dizer, naquela ocasião, e pediu para sair. E ele foi tão bem recebido fora, porque ele foi um símbolo da injustiça e de como as minorias são maltratadas, apesar de não ter sido esse o caso, inclusive a Carol Conká também é negra, que ele recebeu novos contratos aqui, inclusive da Avon. E a Carol Conká, que sofreu, que teria sido a assediadora moral naquele caso, foi punida. Perdeu 2 contratos de participação em shows e não teve o contrato renovado com a Avon. Então, existe aí claramente, as marcas são obrigadas a se posicionar, elas foram sugadas para esse tipo de coisa, né? Por uma reação tão forte, inclusive a Carol Conká, vocês devem saber disso, mas saiu com a maior rejeição da história do BBB, com mais de 99% dos votos para a sua própria saída. Você não tem como uma marca apoiar uma pessoa depois desse grau de maciça condenação de comportamento. Um outro olhar é um olhar do que fazer, né? A gente está falando do que falar, mas o que fazer? E eu acho que a Nike tem uma... Ela foi muito feliz em várias coisas que eles fizeram nesse ano, 2020, mas uma delas foi como se posicionar. E a Nike não produziu filmes que exigiam grandes investimentos, por exemplo, e muitas marcas seguiram isso. Não é o momento de grandes investimentos em publicidade, mercadológicas. É o momento da gente apoiar as pessoas. E isso você pode fazer com uma tela preta, com um aplicativo, inclusive com o apoio da Adidas. Se vocês olharem aqui, o filme da Nike era justamente isso, né? Não é o tempo de grandes... É tempo de grandes ideias, não de grandes produções, e a Adidas apoiou, mais uma vez, os concorrentes tendo que se posicionar, e não faz diferença se você é concorrente ou não. O que faz diferença é qual a minha posição e como a gente ajuda a sociedade nessa circunstância. E tem o outro lado, assim que você vai posicionar, algumas pessoas não vão gostar da sua posição.
Eu comentei num dos slides, quando eu estava descrevendo o mood do mundo hoje, 3 em cada 4 pessoas hoje acham que o seu país está dividido. Certamente, qualquer coisa que você falar, vai ter pessoas que discordam, principalmente se forem esses temas delicados. Aqui a gente está falando de uma campanha da Amstel, com o Pablo Vittar, e que recebeu nas mídias sociais comentários agressivos, como esse que está aqui, e a marca se posicionou contrário nesse caso não era consumidor, mas a uma pessoa, a um cidadão que estava dando sua opinião. Então a marca também pode tomar posição, e eu acho interessante isso, que para mim é basicamente o seguinte: o cliente nem sempre tem razão. Se você tem o seu posicionamento e você vai sofrer ataques por isso, e é um terror de quase todas as marcas, sofrer ataque, gera pânico, gera gerenciamento de crise, você contrata mais uma nova agência de PR, quer dizer, aquela coisa que... E você tem que estar esperando isso. Isso já não pode mais nos melindrar ou nos preocupar tanto. Isso vai acontecer. E aqui tem o exemplo da Amstel, que eu citei, mas também de Black Lives Matter, mas também da Amazon, com o Jeff Bezos pessoalmente se posicionando, que é uma coisa muito, muito corajosa e sem muita opção nesse caso. O que é absolutamente fundamental nessa circunstância que eu estou descrevendo é que você acerte o tom. Ele tem que ser humanizado, como a gente falou, ele tem que ser de igual para igual, ele não pode ser reverente, tem que ser positivo, construtivo, colaborativo, significativo, e eu acho que os casos bons que a gente vê, eles seguem meio que essa regra do jogo, e tem aí meio que um checklist, né, para as marcas que escolherem, de fato, tomarem alguma posição, como elas devem fazer. O que a gente realmente tem aconselhado muito é testar, precisa avaliar o tom, como que as coisas são. É a gente conhecer tão bem qual é a nossa personalidade, para que a nossa comunicação seja sempre consistente. E essa eu diria que é a grande chave dessa história. Por fim, se eu puder, a gente tem feito muitas análises, inclusive convido vocês ao próximo evento nosso, que vai ser o Marcas Mais Influentes do Brasil, que vai ser um evento que vai acontecer agora em abril, se não estou enganado, e as marcas que estão saindo vencedoras são inquestionavelmente as marcas que tomaram posição, aquelas que arregaçaram a manga e falaram: temos um problema, temos uma sociedade fragilizada, cidadãos fragilizados e vulneráveis, e é meu papel como agente social participar disso, sim, e é isso que eu vou fazer. Estas são as marcas que estão saindo maiores do que entraram no nosso processo de pandemia. Gente, era isso que eu queria aqui para a gente abrir, Andrés. Eu dei uma corrida para a gente tentar deixar mais tempo para conversar, mas eu queria também deixar aqui, a gente publica todo dia pelo menos 2, 3 estudos, aí pessoas ao redor do mundo tá permanentemente estudando o que está acontecendo com as pessoas, e aí tem as nossas redes sociais, convido todos vocês a nos seguir e participar e comentar. Isso foi o jeito que a gente encontrou de manter a sociedade mais informada. A gente está disponibilizando todos os nossos estudos de opinião pública nas nossas redes sociais. Obrigado, Andrés, mais uma vez pelo convite. Beleza, muito legal, acho que você tocou em muitos pontos aí muito relevantes, né? Antes de entrar nas perguntas, queria destacar que a professora Kavita se juntou a nós aqui, né? Kavita, obrigado pela presença. A Kavita, ela estuda aí várias questões que estão conectadas com o que a gente falou aqui, principalmente a parte da sustentabilidade, né, Kavita? Então, acho que a discussão aqui vai ser muito boa. Eu queria, acho que, fazer um primeiro comentário, assim, no sentido que a gente, na universidade, a gente tem vivenciado essa mudança no perfil do público jovem com muita, assim, proximidade, né? Porque a gente recebe todo ano uma leva nova de alunos com 17, 18 anos, o pessoal muito jovem, né? E você já percebe que a postura deles perante não só o que as marcas fazem, mas perante a universidade, os professores, né? Coisas que no passado, né? Uma fala de um professor que no passado era aceita como algo normal, as pessoas se surpreendem até, né? Que aquilo que ele está falando não é mais aceito. A mesma piada que ele fazia há 10 anos não funciona mais, né? Então, é um ótimo exemplo esse. É um momento de transição em que vai acontecer esses faux pas, né? Vai acontecer. Uhum. Então, a gente tem enxergado isso muito proximamente, e a minha pergunta que eu fiz ontem, e vou repetir aqui, como é que vocês, dentro da empresa, né, pensando a sua própria empresa, que está recebendo esse público jovem, que vem com uma outra perspectiva, né, como é que
você incorpora até essa nova perspectiva ou essa pressão para mudança no comportamento da empresa para as pessoas que você está recebendo como novos colaboradores. Legal. Antes, só um comentário rapidinho sobre esse momento de transição geracional. É uma área de estudo que eu tenho enorme paixão. Os primeiros teóricos, escritores a falarem um pouquinho de como isso era importante como evolução cultural foram os positivistas, né? Que é aquela coisa radical. E o que eles falavam é que para você conseguir, para a sociedade evoluir e a sociedade funcionando como um organismo vivo, você precisa que as gerações antigas, e eles fazem analogia, né, os órgãos em falência, as gerações antigas morram e elas sejam substituídas pelas novas gerações. E não é raro a gente ouvir esse tipo de coisa. A geração antiga, esse cara não está entendendo o que está acontecendo, né? E eu acho que o primeiro passo para a gente lidar com isso, já entrando agora na sua pergunta, é justamente perceber que a gente não está entendendo o que está acontecendo. Eu sou de uma geração, eu sou do começo da década de 70, eu sou de uma geração que, como você falou, que faz as piadas erradas. E como lidar com isso? Eu sou CEO de uma empresa que recebe por ano 30 trainees. Então, eu acho que o primeiro passo é reconhecer: eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu preciso entender. Eu preciso mergulhar e estar aberto e permeável a isso. E é um movimento dificílimo de ser feito, porque ele é quando você se expõe, é quando você fica vulnerável, é quando você fica permeável. Mas, ao mesmo tempo, extremamente gratificante, porque, evidentemente, essas trocas são trocas enormemente ricas, né? Todos nós temos casos dentro de casa, inclusive, né? No caso, eu tenho 2 filhas que não cansam de me melhorar, de me ajudar a evoluir. No caso da empresa, eu acho que primeiro é esta consciência. Esta é uma consciência que eu tenho que ter de que eu não tenho mais as respostas para esse mundo que eu estou hoje. Essa é a primeira coisa, e, de novo, como eu falei, ele não é tão fácil. As marcas, evidentemente, isso é o mesmo tipo de analogia. Tá? O segundo ponto é você ter canais mais formalizados, que tornem isso permeável. Porque não pode haver uma revolução em todas as reuniões que alguém fala alguma coisa, ou toda aula, para usar a analogia que você usou, em toda aula que o professor fizer uma piadinha inapropriada. Não pode haver uma revolução, piquete na porta. Quer dizer, tem que ter canais próprios, e a organização ela tem que pegar isso e tornar isso orgânico. Ou ele fica disruptivo e perturbador toda vez. Então, eu acho que essa não é uma coisa tão fácil. Você aprende a lidar com a oposição. Né? No decorrer da minha exposição, eu comentei que você tem que aprender a saber que você vai ter haters. E saber que você vai ter é reconfortante, porque quando acontece, ele não é disruptivo, perturbador. Você já sabe o que você vai fazer, você sabe como você vai reagir, você sabe e como você tem que melhorar, caso seja o caso. Isso é exatamente a mesma coisa das empresas. E acho que as empresas estão correndo para aprender, porque este é um processo, eu repito, ele tem acontecido em 12 meses. Ele não aconteceu com essa estruturação, com essa vontade, com essa legitimidade há 2 anos atrás. Por mais que existissem iniciativas, a gente ainda vê números de participação. Vou dar um exemplo mais óbvio, tá? E mais visível. Participação de negros nas empresas ainda pífios, ainda absolutamente inaceitáveis. E não aconteceu. Isso vai mudar. Agora eu tenho certeza que vai mudar porque ficou insustentável. Isso tem 12 meses. É natural que haja ainda este processo de adaptação. Agora, reconhecer que vai acontecer e criar canais e se preparar para essa disrupção, para essa perturbação nas suas atividades, isso passa a ser chave nesse contexto. Com certeza. Eu vou passar já para a Kavita fazer uma pergunta. Antes, só dar um aviso aos nossos participantes que vocês podem mandar as questões na aba Q&A ou no chat mesmo, que a gente vai lendo aqui e respondendo. Kavita, com você. Obrigada, Andrés. Boa noite, Andrés. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal também que está acompanhando aqui o webinar, né? Gostei muito da sua apresentação, Marcos. Achei super interessante, assim, quantos dados interessantes que a Ipsos traz. E aí eu não pude deixar de notar, né, a conexão com os temas dos outros webinars que a gente está tendo essa semana. Então, na segunda-feira a gente falou de diversidade e inclusão e de como isso impacta o posicionamento e a imagem das marcas e a reputação das marcas, né? Então, o Valdir Nascimento da Coca-Cola veio conversar com a gente sobre isso. Ontem, né, você já fez essa conexão várias vezes com a questão do propósito da marca, e amanhã a gente vai falar de inovação responsável, que é justamente de como as empresas vêm mudando a forma de criar os seus produtos para entrar nessa questão de se preocupar de ter uma marca com mais propósito, e não é nem só marca, é como organização mesmo, né? Como elas vão se adaptando às novas exigências do mercado e da sociedade, né?
Então, eu achei isso muito interessante. E essa questão que o Andrés colocou logo agora sobre os jovens, né, e a formação deles, eu tenho ouvido de alguns profissionais, né, da área de marketing do mercado que falam assim, a gente está tendo que mudar o nosso jeito de fazer marketing, a forma como a gente lida com as marcas, porque a gente percebe que alguns jovens já não querem trabalhar ou tem alguma restrição em trabalhar em empresas cujas marcas não estão bem posicionadas, ou seja, a marca perde, acho que em muitos aspectos o que você colocou de consumidor, né, o consumidor barra cidadão, que ele agora se confunde, acho que você colocou super bem essa questão, mas eles perceberam que não é nem só isso, eles estão perdendo internamente também, né? Então, tem funcionário indo embora e tem gente falando, eu nem presto mais o processo seletivo porque eu não quero trabalhar numa empresa como essa, né? Então, é essa cidadania ativa, né, que vai, inclusive, para o local, né, de trabalho. E aí eu fiquei pensando, né, assim, você falou as marcas, elas se posicionam, e elas não têm mais essa opção, e aí você deu um exemplo, né, da Avon com o Lucas e a Carol Conká, e eu fiquei pensando, né, faz sentido, eu entendi o posicionamento da Avon, porque ela era patrocinadora, né, acho que da Carol Conká, e passou a ser patrocinadora do Lucas, ou pelo menos passou a ser patrocinadora do Lucas, né, e eu fiquei pensando, e as marcas que elas não estão conectadas com essas temáticas mais polêmicas, né? É possível para elas não se posicionar? Como que fica? Porque a gente pegou aqui marcas que estão muito na lente daquilo, porque elas patrocinam determinados atletas ou celebridades e etc, né? E as marcas que são até B2C, mas talvez não tenham tanta conexão com essas polêmicas, como que fica? Perfeito. Professora, obrigado pelas colocações. Acho que você tocou em diversos pontos muito interessantes, eu vou tentar abordar, porque eu estou lembrando das primeiras colocações que você comentou. Em primeiro lugar, eu acho que de fato, a integração dos temas que vocês escolheram, ela reflete muito o que está acontecendo no ambiente corporativo. O ambiente corporativo hoje é um ambiente que está em polvorosa, quer dizer, a reinvenção necessária, e que eu ouso dizer que foi mais fácil porque estava no meio de pandemia. Ela acabou sendo mais fácil porque, assim, eu estou embaralhando e dando de novo de qualquer maneira, então eu já posso aproveitar para tentar reconstruir tudo que eu faço, inclusive a parte interna. E ela nunca foi tão junta, né? Você não olha... A gente está falando de consumidor cidadão, mas quando eu me refiro à marca, eu não estou só falando da marca que você pode consumir, eu estou falando também de uma employment brand, também da minha marca como empregadora, como agente social, como lobista, como todas nas minhas ações, ela precisa de uma reinvenção. E o que você falou de perder talentos, por exemplo, que está acontecendo de maneira muito séria, eu acho que é uma das maiores preocupações, mas que se juntam, eles passam a ser a mesma estratégia. Se antes você tinha uma área de marketing que olhava só para o consumidor, uma área de shopping que olhava só para o ponto de venda, isso tudo não existe mais. Todo mundo está olhando para tudo. E, inclusive, o primeiro target prioritário hoje, passa a ser a sua força de trabalho, os seus colaboradores. Se eu não consigo nem convencer os meus próprios colaboradores, qual é a minha ambição? Então, por outro lado, se eu consigo que eles se engajem, se eu consigo que eles acreditem no que eu estou falando como empregador e como marca, este é o melhor marketing que eu posso fazer. Quer dizer, a minha estratégia de mercadológica está resolvida. Então, as coisas se juntaram de uma maneira muito, muito, muito grande, muito convicta. Aí você falou do posicionamento da Avon, que para mim foi uma reação muito clara, né? Eu acho até que, eu não sei o quanto disso eles estavam preparados, eles foram obrigados a reagir porque eles tinham um contrato com a Carol Conká, então, de fato, eles foram sugados por uma situação e precisavam falar, né? Não tinha muito jeito, e eu só reitero que você precisa falar quando isso estiver alinhado com o seu propósito. Você não precisa dar pitaco sobre qualquer coisa, porque muitas vezes você não tem nem autoridade, nem conhecimento, nem familiaridade, e nem é relevante, e você está falando só porque você quer, como dizem, lacrar, né? Como é o outro termo da moda. Então, o meu posicionamento sobre a necessidade ou não de se colocar. Óbvio que não. Claro que você não precisa se colocar em tudo. Entretanto, se tiver minimamente alinhado com o seu propósito e seu propósito for legítimo, isto para você é um grande libertador. E eu costumo dizer isso, o propósito não é a velha missão. O propósito ele tem um benefício muito grande, que é facilitar a decisão das pessoas. Se está ligado ao seu propósito, você não tem opção, faça. Participe, entenda, porque isso te torna uma autoridade relevante e que os seus consumidores, se eles identificam com o seu propósito, eles querem te ouvir sobre isso. Então, eu acho que o maior benefício do propósito não é nem o desenrolar mercadológico possível disso, é facilitar a decisão das pessoas. Ele torna muito mais fácil a decisão. Se está no seu propósito, você não tem opção, você vai fazer.
isso torna você legítimo, isso torna você autêntico. Por outro lado, eu acho que qualquer coisa que seja tangencial ou que seja pouco relevante, eu acho que é desnecessário, acho que é gratuito e muitas vezes pode ser percebido como oportunista. Esse foi um dos maiores problemas que a gente viu. As manchas nas marcas foram menores nas marcas que erraram, maiores nas marcas que foram oportunistas. De aumentar preço, de falar, vamos posicionar que eu faço, aconteça, e não fazer. Então, o oportunismo, ele perde a autenticidade e a legitimidade, que é a essência do propósito, né? Que traduz, que materializa esse propósito. Então, eu acho realmente que não se posicionar é incrivelmente legítimo, desde que não converse com o seu propósito. Se conversar, você não tem opção. Ou você tem um propósito ou não, né? Aí é melhor você não ter. Muito bem. Deixa eu engatar aqui uma outra pergunta. A Cláudia colocou aqui no Q&A. Ela pede para a gente comentar alguma coisa sobre, né, como é que as marcas de pequenas e médias empresas de serviços podem se colocar aí nesse ambiente que a gente está comentando aqui. Muito bom, muito boa pergunta. A gente fala muito das Ambev da vida, né? A gente fala muito da Nestlé e a gente às vezes não fala da principal força empregadora do Brasil, que são as pequenas e médias empresas. Eu acho que as pequenas e médias empresas, elas têm até um papel mais interessante para cumprir, que é o papel da comunidade. Quer dizer, quando a gente vê a atuação social e no momento de pandemia essa necessidade torna-se gritante, a gente vê que a comunidade é o primeiro olhar, é o primeiro nível de relacionamento. As pequenas e médias empresas, através dessa influência comunidade, se for alguma coisa, por exemplo, B2C, mas mesmo se for B2B, com a comunidade de seus colaboradores ou suas famílias ampliadas, elas têm enorme responsabilidade. E isso, mais uma vez, tem que estar ligado a um objetivo. A gente tende a falar que as grandes empresas têm propósitos e blá, 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 mas é claro que quando você começa um business, começa um negócio, independente do tamanho que ele for, você tem que ter o equivalente ao propósito. Mesmo que ele não seja formal, mesmo que ele não seja estudado por 4 consultorias, você tem que ter como você quer ser percebido e qual é o legado que você tem que deixar. Então, isso, de fato, deveria orientar a atuação. E eu reitero que, durante o processo de pandemia, claro que mais visível são as grandes empresas, mas o papel das pequenas empresas que diga-se de passagem, estavam passando enormes dificuldades econômicas, foi muito importante para o seu nível de atuação. Então, não sei se eu estou fugindo da pergunta ou não, mas, primeiro, pequenas e médias empresas não estão fora desse jogo. Segundo, elas têm uma enorme influência, enorme. Se você somar a capacidade de influência das pequenas e médias empresas, é maior do que as das grandes empresas, porque elas estão on the ground, elas estão no chão da fábrica, elas estão vendo o dia a dia das pessoas, seja uma padaria, seja uma autopeça, seja um mecânico, qualquer coisa que você atue, você tem a sua influência muito mais direta do que, por exemplo, um grande escritório na Paulista de uma grande empresa. Por isso eu quero dizer que a capacidade de influenciar não é menor, e de se posicionar tampouco deve ser menor. Tampouco deve ser menor. Ela deve ser, evidentemente, dado o seu poder de alcance, dado o seu poder de fogo, mas ela também, acho que aparece de maneira muito rica, e a gente tem enormes exemplos incríveis, heróicos e muito louváveis de pequenas e médias empresas que fizeram muita diferença na sua área de alcance. Não sei se eu respondi, professor, se eu fugi da pergunta. Respondeu. Acho que a Cláudia até mandou um obrigado aqui. Acho que a pequena empresa, com certeza, a pequena e média, ela está embrenhada no entorno dela, porque os funcionários trabalham por ali, ela faz parte da comunidade, o impacto que ela tem é muito grande, né? Que é diferente de uma multinacional que às vezes está um pouco longe do consumidor, até pelo tamanho e pela abrangência da empresa. E talvez as brigas não sejam tão conceituais, desculpa, professor. Talvez as brigas não sejam tão conceituais, elas sejam mais práticas, né? Como é que a gente bota o nosso propósito aqui para valer neste quarteirão, nessa comunidade, naquela... Enfim, elas não necessariamente elas têm que ser grandes temas universais da humanidade. Exato, acho que pode ter um alcance mais próximo, né? A gente na universidade tem tentado várias coisas que às vezes elas têm um impacto maior, mas às vezes estão no impacto mais próximo, né? A Cavita até tem um projeto aí que é bem interessante nesse sentido, né, Cavita? Ótimo exemplo. Sim, a gente tem um projeto de extensão, né? Chama Potencializa, e é justamente para trabalhar com jovens em contextos periféricos e ajudá-los a se tornarem empreendedores sociais, né?
Então, eles vêm com propostas, ideias de como criar, né, empreendimentos que ajudem a resolver algum problema social, algum problema ambiental. E é muito curioso, porque a gente está conversando com alguns investidores anjo, né, e os jovens estão na fase de elaboração do projeto e preparação das apresentações. E vários investidores já falaram, poxa, me convida quando eles forem apresentar, porque eu quero saber qual é a ideia, de repente eu também quero apostar, né, nisso. Então, assim, tem realmente está conversando muito, né, com o mercado, esse tipo de iniciativa. Parabéns pela iniciativa, professora. Eu sou do FEA Angels, by the way. Então, assim, até convide-nos para participar dessas rodadas. Certamente serão convidados, Marcos. Separa em abril uma data para a gente. Legal. Marcos, eu percebi assim, a gente fala muito, quando a gente está falando do propósito da marca e desses exemplos de como as marcas se engajam, muito nessa questão social, né, em aspectos sociais, como a questão da discriminação, né, o bullying, enfim, uma série de aspectos. Mas existe também, e você trouxe na sua apresentação, aspectos ambientais. Né? E aí, pensando em, às vezes, a empresa, voltando naquela questão que você colocou, às vezes a empresa vai se posicionar sem precisar, ou, enfim, ela quer, eu vou, a partir de agora, então, ter um propósito, mas sem, talvez, uma discussão mais aprofundada. E aí, dentro da área ambiental, eu estudo muito sustentabilidade, consumo sustentável, a gente vê muito exemplo de greenwashing também. Né? Que são as empresas que falam que são sustentáveis, ou verdes, ou ambientais, mas aí quando você vai a fundo, você fala, poxa, mas os processos básicos dessa empresa não são, né? E aí, eu digo isso porque às vezes o que vem à tona é um tiro no próprio pé, né? Ela tenta se posicionar e aí ela dá com problemas, né, de posicionamento. Então, eu queria saber se você tem exemplos desse tipo e que dicas você daria para as empresas não incorrerem nesse problema de greenwashing e manchando seu próprio posicionamento da marca, né? Muito bom. Eu acho que o momento que a gente viveu, ele, claro, que trouxe mais atenção para outros problemas. O problema social, o problema da desigualdade, o problema da doença. Então, é natural que a participação, a vocalização das empresas, ela seja mais relacionada aos temas que estão mais prementes. Então, de fato, é verdade que o tema da sustentabilidade, ele submergiu. Né? Ele não é uma tendência pouco importante, não é negligenciável nesse sentido, e não foi esquecida. A gente tem um tracking, professor, até gostaria depois de dividir as informações com vocês, em que a gente pergunta ainda quais são os grandes problemas que você ainda continua olhando. E basicamente o que a gente queria saber é o seguinte: sustentabilidade saiu do seu radar? Isso deixou de ser importante para as pessoas e para o consumidor? E, na verdade, há uma correlação enorme entre a pandemia e a percepção de sustentabilidade e proteção do meio ambiente. Enorme. E continua sendo uma das maiores preocupações. E, inclusive, tem o Brasil, um dos países, acho que está entre os 3 países que os consumidores, que a população mais declara que tem que ser prioridade, sim, mesmo durante a pandemia. Depois eu faço questão de dividir essa informação com vocês, que eu acho que ela é interessante, porque ela mostra que não, sustentabilidade submergiu, evidentemente, por causa da urgência dos outros problemas, mas ela continua como uma enorme prioridade para todo mundo. Eu acho que ele já é um tema consolidado. Esse é o primeiro ponto. Então, empresas, marcas e organizações que têm a sustentabilidade como bandeira e como atuação, deveriam continuar agindo mais do que nunca. Continua relevante, continua percebidamente relevante. Outro ponto que eu queria comentar, você está falando de greenwashing. Tem um problema com o greenwashing, que é a dificuldade que é da percepção. Quer dizer, você percebe se tem, por exemplo, negros ou não trabalhando numa empresa, mas você não percebe se o produtor da matéria-prima na América Central, ele não usa agrotóxico. Esta não é uma coisa às quais o consumidor ou a população normal, regular, tem acesso. Então, o greenwash acaba, na verdade, sendo uma arma ainda muito difícil de ser detectada, em que o que sobra, né, com isso, o que resta de esperança, são organizações certificadoras, são terceiro setor que monitoram esse tipo de coisa, mas ainda assim é muito possível que escape coisas, E o que a gente vê ainda em alguns casos, acho que o caso mais famoso é de uma década atrás do McDonald's, que descobriu-se que parte da cadeia dele utilizava práticas absolutamente inconcebíveis, foi descoberto por um pesquisador do Greenpeace que estava fazendo... Enfim, foi uma coisa meio fortuita e que revolucionou uma indústria do tamanho do mundo, que é a indústria fast food. Então, a gente ainda precisa, eu acho,
dessas iniciativas. Quero crer que cada vez menos este risco é um risco aceitável de ser corrido. Isso que eu queria comentar, você falou, como é que a gente tenta evitar isso, como é que as marcas não evitem essa tentação. Não é mais um risco aceitável, porque se antes o retorno sobre o risco era tão maior, quer dizer, o risco era pequeno, talvez você pudesse tomar uma multa, talvez saísse uma nota na Folha de São Paulo, mas hoje, qualquer coisa que for descoberta sobre você, o preço para pagar é enorme. E eu garanto, é muito pequena a chance desse risco ter valido a pena. Então, o primeiro olhar que você tem que ter como fornecedor, como empresa, como fabricante, como marca, é para o seu próprio quintal. É os seus colaboradores, como eles estão trabalhando, é a sua cadeia produtiva, é as suas práticas, e impiedosamente transferir isso para todo o seu ecossistema. Impiedosamente. Eu sou fornecedor, na prática, né? A gente fornece pesquisa de mercado para as grandes empresas. A gente recebe de todas elas, existe um livro de regra que eu tenho que seguir. Que se eu não seguir, se eu não tiver absolutamente compliant com qualquer daquelas imposições, que é uma imposição, né? Uma negociação, eu não posso ser fornecedor. Eu não posso ser fornecedor de diversos, dos maiores bancos, das maiores empresas de bem de consumo, outras montadoras. Não posso. E para mim o risco é muito grande. Então, assim, eu não quero correr esse risco. Eu quero fazer o certo. Eu acho que, mais uma vez, facilita a nossa decisão. Esse tipo de coisa, esse tipo de postura, de ambiente que a gente está, ele é libertador. Porque eu não tenho mais que fazer conta, que pensar. Eu não tenho dúvida, eu tenho que fazer. É por isso que eu acho que uma mudança na decisão corporativa é libertadora desse tipo de porte. Vai se posicionar, não vai? Tem que se posicionar. Vai fazer o certo, não vai? Tem que fazer o certo. Não tem mais a dúvida, não tem mais a conta, quanto custa isso que eu vou fazer. O risco passou a ser grande demais pelo momento que a gente está vivendo. E tem que ser mesmo, né? E acho que o monitoramento das pessoas, a proximidade, ela tem que ser. Claro que você tem o risco do excesso, né? O monitoramento, o patrulhamento, ou os haters, como a gente falou, ou sabotagem. Existem essas coisas, mas esse é um risco que a gente tem que correr pelo preço da proximidade do consumidor e da transparência das informações. E eu acho que é um risco hoje, até onde eu consigo mensurar, é um risco aceitável. Muito, muito interessante, Marcos. Sabe que, do ponto de vista das organizações, né, que é um aspecto que eu estudo bastante, o que a gente percebe, conforme a gente vai conversando com as empresas e vendo os passos que elas tomam para mudar, né, os seus aspectos internos em direção à sustentabilidade, uma das coisas que é comum a todas elas e que a gente percebeu é conversar cada vez mais com atores externos, né? Então, com ONGs, com especialistas, com consultores, né, e tudo mais, para conseguir fazer as mudanças internas, mas aprendendo com o que tem aí de especialistas no mercado a esse respeito. E eu acho que isso conversa muito com o que você trouxe. A gente vai fazer, talvez a gente erre, né? Mas a gente vai fazer juntos, né? Conversando e aprendendo com seus próprios erros. É isso. E vai ter erro, viu, professor? Isso que eu acho que é interessante. A gente também é outra coisa libertadora de você ter a consciência. Vamos errar. Só que vamos saber o que a gente faz quando a gente errar. Perfeito. Acho que o Andrés tem mais uma pergunta, ou do público. Com certeza. Eu tenho na verdade, até vou fugir aqui um segundinho do tema, que eu fico curioso, porque a Ipsos faz várias pesquisas sobre vários temas que são pesquisas que vocês decidem fazer, não que foi contratado por alguém, né? É algo que é iniciativa da própria empresa para vocês terem um acompanhamento do mercado sobre temas que vocês consideram importantes, né? Eu queria saber como é a dinâmica para escolher esses temas, como é que vocês reúnem, escolhem, como é que é isso? É uma ótima pergunta. Existe dois tipos, eu diria, e só para corroborar o que você falou, a gente fez um investimento colossal nesse monitoramento, porque a gente achou que eram informações fundamentais para a decisão de políticas públicas, inclusive. Então, esses 28 países que a gente estuda, a gente está fornecendo informação sobre vacina. A gente tem diversos estudos. Quais são os medos para como é que você orienta? Quais são os comportamentos? Tem muita coisa de inteligência artificial, Big Data. Quer dizer, a gente junta fontes comportamentais. Eu sei onde teve aglomeração em tal lugar. Isso tudo pelo privilégio que a tecnologia hoje permite, né? E que a gente, de fato, investe para que haja uma melhor qualidade nas decisões tomadas, sejam pelas autoridades públicas ou autoridades privadas. A decisão ela tem de duas ordens, né? Você tem uma coisa que é uma coisa calendarizada. Então, por exemplo, estamos chegando perto do Dia da Mulher.
a gente vai ter uma pesquisa muito bacana sobre como é o papel da mulher hoje, o quanto isso influencia. Então, você tem uma coisa calendarizada, né, que torna relevante, é um momento de debater, é um momento em que a mídia dá atenção, é um momento que as pessoas estão esperando, e a gente já prevê esse tipo de coisa. Eu sei exatamente todo mês, ou todas as datas importantes, ocasiões importantes, que vão acontecer. Isso já está no meu pipeline de informação. Mas tem aquela coisa urgente, né? Tem aquela coisa de... Eu vou dar um exemplo. A gente, no dia da invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, em Washington, a gente lançou uma pesquisa na hora, em 4 horas, a gente divulgou uma pesquisa sobre o que as pessoas acharam daquilo. Porque foi uma coisa tão estarrecedora, né, do ponto de vista de surpreender, de surpresa. Qual é a consequência? De que diabos? Quem é o culpado por esse negócio? O que a população está achando? E que, evidentemente, orientou diversos. Inclusive, nossa pesquisa foi citada pelo John Biden em um dos discursos que depois eu acho que é o símbolo maior de reconhecimento do trabalho de um pesquisador. É quando ela, de fato, ela é relevante. Ela é relevante para tomar a decisão. Então, tem essa coisa da urgência, Andrés. E a gente pode conseguir ou não executar com a rapidez maior ou menor, mas é que, claro, a gente está, evidentemente, tornar importante a informação para que a tomada de decisão seja a melhor possível, para que a informação seja a mais avalizada possível. Este é o nosso papel. A gente também tem um propósito nesse sentido. E a gente também tenta seguir este propósito da melhor maneira possível. Muito bom. É interessante conhecer esses bastidores da empresa, né? Porque às vezes a gente olha de fora e não sabe como é a dinâmica. A gente está se aproximando do fim, Kavita. Você quer colocar mais uma pergunta antes que a gente encaminhe aqui o encerramento? Eu acho que seria interessante trazer a pergunta da Sofia, que ela colocou aqui no Q&A, né, que conecta com o que a gente estava falando aí de sustentabilidade, né? Então, ela fala: boa noite, Marcos. Você diria que essa crescente preocupação com sustentabilidade é devido à crescente forma de governança baseada nos stakeholders? Né, com essa contraposição, acho que aos shareholders, imagino que ela está colocando aqui. É boa pergunta. Eu não sou especialista no mercado financeiro e eu entendo que a pergunta dela tem uma consequência financeira, que é o quanto os investidores estão dispostos a investir em companhias que não seguem ou não são totalmente compliant. Espero que eu tenha interpretado certa a pergunta, tá? Eu diria que há 2 olhares sobre isso. Primeiro, hoje ainda o mercado como regulador ele é incrivelmente falho. O maior exemplo disso é a ação do Carrefour, depois de um dos incidentes mais trágicos de todos, que subiu 2 dias seguidos antes de desabar. Depois veio desabar, mas subiu 2 dias depois da informação já plenamente divulgada. Isso, para mim, mostra que essa regulamentação ou essa imposição ao comportamento das empresas ainda não é plenamente regulada pelas iniciativas, por exemplo, de ESG em termos de aplicação. Aí, indo agora para o lado não financeiro, que é o lado que eu tenho um pouco mais de conforto para falar. Eu não tenho dúvida que há enorme pressão nas empresas hoje de diversas fontes dos stakeholders, né? Inclusive, é uma linha de estudo que tem crescido muito no Brasil, a gente chama de reputação corporativa, em que a gente fala com legisladores, com influenciadores, com autoridades, e que para conhecer o nível de pressão que essa empresa vai sofrer na sua governança. Então, a gente tem visto crescente isso, não tenho dúvida nenhuma de que é uma preocupação a mais para as empresas. Agora, eu acho até que não precisaria ser. O que aconteceu nos últimos 12 meses é tão forte, tão simbólico em termos de posicionamento social das pessoas, que nem precisaria ter outros mecanismos. Tanto é que as coisas aceleraram mesmo nos últimos 12 meses. Não é uma coincidência isso. Tendo mecanismo ou não de investimento, tendo ou não de board, de governança, elas aceleraram mesmo quando houve uma incrível exposição e pressão popular. Então, eu acho que esse, na verdade, acaba sendo o maior motivo. Mas, reitero, essa corrente nova, essa reputação corporativa como corrente de estudo, ela é crescente, né? A gente entender de onde vem as pressões e como tal setor e tal empresa são percebidos dentro da sociedade. Isso, inegavelmente, é importante. Não sei se eu respondi, Sofia, depois você me corrija aí se eu estiver faltando coisa. Eu acho que respondeu sim. Sofia mandou lá uma mensagem dizendo que entendeu. Beleza, então acho que vamos, né, a gente já passou um pouquinho do horário, queria finalizar aqui agradecendo ao Marcos pela presença e te passando a palavra para você poder dar um último comentário, despedir do nosso público. Obrigado, professora. Professor, um prazer estar aqui com vocês. Como eu falei, eu sou da casa, voltar para casa é sempre
é sempre muito agradável. E é um tema que se não tem resposta certa e que vai mudar todos os dias. E eu acho que isso que tem sido apaixonante do nosso ponto de vista, né, como pesquisadores que somos todos aqui, de observar o mercado, de tentar interpretar, e a mudança que vem acontecendo exige nosso monitoramento constante. Agora, eu tenho certeza que esse legado é muito positivo. Ao mesmo tempo que eu vejo que o legado de preocupação social não aconteceu, não se materializou daquela maneira, o legado de responsabilidade das empresas, eu falo sem nenhum medo de errar, que não tem volta. E isso, para a gente, acaba sendo, dentro de todas as dores que a gente tem enfrentado nessa situação, acaba sendo um certo alento. Quer dizer, vamos ter agentes sociais muito mais responsáveis, muito mais ativos e muito mais benéficos, eu acho. Então, essa era a minha, acho que é o meu lado do copo meio cheio, se eu puder compartilhar com vocês. Perfeito. E a gente está imbuído desse pensamento na universidade, né? De trazer um pensamento, assim, um curso, uma educação que leve o aluno para esse pensamento mais atual e né, você colocou lá uns pontos com propósito, compreensão, empatia com o próximo, né? Entender o seu papel na sociedade, ter autonomia para tomar decisões, etc. Então, antes de terminar, acho que, Kavita, você pode dar uma última palavra falando do evento de amanhã, né? Que encerra a nossa jornada. Sim, perfeito. Amanhã a gente vai estar com 2 convidados, o Breno Struzman, que é da Mercur, né? E a Mariana, que é da Ambev, que vai falar das ações de sustentabilidade da Ambev, possivelmente focando aí na construção da marca AMA e de outras iniciativas futuras que a Ambev vem desenvolvendo. E a Mercur também vai falar bastante sobre como eles vêm mudando a forma de desenvolver novos produtos, né, numa direção mais sustentável, pensando tanto nos aspectos ambientais quanto sociais. E eu acho que esse tema é um tema que conversa muito com o que o Marcos trouxe hoje. Eu gostei muito da apresentação, que eu acho assim que foi um gancho perfeito para o nosso encontro, né, e conversa de amanhã para fechar essa nossa jornada. Convido a todos, então, a se juntarem a nós nessa conversa de amanhã. Muito obrigado, então. Boa noite a todos. Valeu, Obrigada, Marcos. gente. Marcos, Valeu, muito Kavita. obrigada. Obrigado Tchau, a Andrés, vocês. obrigada. Tchau.